Estamos de regresso e vamos aos destaques nos países da lusofonia com a jornalista Marta Almeida. Boa noite, Isabel. Boa noite a todos. Em Angola, a petrolífera italiana Eni anunciou hoje uma nova descoberta de petróleo no offshore angolano em Calimba, com reservas estimadas entre 230 a 300 milhões de barris de petróleo. Angola é um país-chave na estratégia para o crescimento da Eni, que produz 155 mil barris de óleo por dia em território angolano. A Universidade da Beira Interior de Portugal vai passar a cooperar com uma universidade que tem sede na província de Benguela, em projetos de investigação em comum, conforme protocolo de colaboração homologado pelo governo angolano. A parceria será também na organização conjunta de seminários, conferências, colóquios e aulas abertas sobre temas de interesse para ambas as instituições, disponibilizando os especialistas necessários. Em Cabo Verde, a administração da Companhia Aérea Pública Cabo-Verdiana, TACV, informou que está em curso a reprogramação dos desembolsos das indenizações aos trabalhadores dispensados e assegurou estar a cumprir as condições acordadas. A empresa divulgou um comunicado depois de ter sido acusada por um dos sindicatos de falhar o prazo para os pagamentos. A TACV está em processo de reestruturação, tendo o governo cabo-verdiano assinado com o grupo islandês Icelandair Air um contrato de gestão para preparar a empresa para a privatização. O processo deverá implicar o despedimento de mais de 200 trabalhadores. O Estado anunciou ter contraído, junto do BNI Europa, o empréstimo comercial de 13,5 milhões de euros para o pagamento das indenizações. Na Guiné-Bissau, a ONU prometeu mobilizar ajuda para as eleições em novembro, se a data for mantida. O novo representante do secretário-geral das Nações Unidas na Guiné, o brasileiro José Viegas Filho, disse sentir uma conjuntura favorável em relação ao país africano, o que o levou a afirmar que a comunidade internacional está disposta a aumentar os apoios financeiros, caso estes se justifiquem, mas terá de se manter a manutenção da data de 18 de novembro para o escrutínio. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje que o governo será incansável na neutralização dos grupos armados que têm protagonizado ataques no norte do país. O chefe de Estado defendeu ponderação e uma reflexão profunda sobre as motivações por detrás da atuação dos referidos grupos, descrevendo-os como insurgentes e malfeitores, alegadamente de inspiração religiosa. Frisou ainda que muitos moçambicanos e estrangeiros, supostamente membros destes grupos, já foram capturados pelas forças de defesa e segurança e entregues à justiça. Os ataques começaram em outubro do ano passado e já causaram a morte de dezenas de pessoas. O novo primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruaki, recebeu hoje o relatório de atividades do anterior executivo no Palácio do Governo em Dili, onde entrou pela primeira vez desde que tomou posse na sexta-feira. Processos idênticos de transição estão a decorrer um pouco por toda a capital timorense, com os novos titulares das pastas a receberem relatórios e a passagem de testemunho dos gabinetes. O 8º governo constitucional arrancou ainda incompleto depois do presidente da República ter excluído 11 dos 41 membros propostos. Não há ainda data para a tomada de posse dos restantes elementos do Executivo. Em São Tomé e Príncipe, o juiz de primeira instância, Francisco Silva, libertou os 2 detidos pela alegada tentativa de subversão da ordem constitucional no país, suspeitos de tentativa de assassinato do primeiro-ministro Patrício Trovoada. Foram postos em liberdade sob termo de identidade de residência depois de serem ouvidos pelo Ministério Público. Este caso acontece a escassos meses das eleições legislativas e autárquicas, que terão lugar no 3º trimestre deste ano. As investigações prosseguem até que sejam apuradas mais informações. O secretário para a Economia e Finanças de Macau, Lionel Leong, e o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de Portugal, Antônio Mendonça Mendes, firmaram na sexta-feira em Lisboa
um protocolo que altera a convenção para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento. Destaca-se no protocolo assinado a revisão do regime de troca de informações em matéria fiscal e o reforço da proteção dos dados pessoais. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal arquivou o pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-presidente Lula da Silva, que deveria ser julgado amanhã. A defesa do ex-presidente tinha apresentado no STF o pedido para suspender a execução da sentença de 12 anos e 1 mês de prisão, até que fossem esgotados todos os recursos judiciais possíveis. O antigo chefe de Estado brasileiro foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, num caso relacionado com a Operação Lava Jato, encontrando-se a cumprir pena desde abril em Curitiba. Ainda no Brasil, no âmbito da Lava Jato, foi condenado hoje pela manhã pelo juiz Sérgio Moro, José Antônio de Jesus, ex-gerente da Transpetro, subsidiária da Petrobras. Jesus, que chegou a ser preso no ano passado, foi condenado a 12 anos e 6 meses por corrupção e lavagem de dinheiro e não poderá recorrer da sentença em liberdade. E a violência no Rio de Janeiro interrompeu hoje o funcionamento dos VLT, veículos leves sobre trilhos no Morro da Providência. O serviço foi suspenso por causa de um tiroteio entre polícias e traficantes. A violência na capital fluminense continua a crescer mesmo com a intervenção federal, que tem provocado também situações absurdas, como a morte do estudante Marcos Vinícius Silva, de 14 anos, baleado a caminho da escola na favela da Maré. A mãe do rapaz disse que antes de morrer, ele contou que conseguiu ver o militar que o atingiu e ainda lamentou que não perceberam que ele estava com o uniforme da escola. Voltamos com Isabel Alves.